Olá, queridos alunos. Vamos a mais uma questão sobre volume de cilindro e de cone. Essa questão caiu no Enem 2010. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo, vamos anotando tudo isso daqui a pouquinho, 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$ 10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... É uma questão cheia de detalhes, vamos anotando tudo aqui. Primeiro entender o que é uma manilha de esgoto, isso aqui, né? Então seria que nem um cano. E aí ele fala que para fazer essa manilha, ele pegou um cilindro de 2 metros de diâmetro. Então, nós vamos imaginar aqui o 2 metros de diâmetro, esse cilindro interno que eu desenhei aqui em vermelho. Então, o diâmetro é 2. Se o diâmetro é 2, eu já vou colocar que o R, né, o raio, é metade do diâmetro, é 1 metro. Muito bem. E a altura? A altura é 4 metros. Muito bem. Foi envolvido homogeneamente uma camada de concreto contendo 20 centímetros. Bom, então agora nós vamos imaginar que foi passado um concreto em volta desse cilindro e obtivemos um cilindro um pouquinho maior aqui, que é o azul, tá? Veja, se esse concreto tem espessura de 20 centímetros, nós vamos passar para metro esse 20 centímetros, porque tá tudo em metro. Centímetro para metro, volta a casa 2 para trás, ou dividir por 100. Então, é 0,2 metros. Lembrando que é metro, depois vem decímetro, depois vem centímetro. Então, centímetro para metro, 2 para trás, andou a vírgula 2 para trás, 0,2 metros. Muito bem. Então, aqui, se o raio era 1 metro, agora o raio será desse novo cilindro, do cilindro externo, vamos chamar de cilindro externo, esse azul, o R vai ser 1,2 metros, porque somou o 1 metro com esse 0,2 metros, certo? Então, a gente tem que imaginar, e a altura é a mesma, desse cilindro externo. Então, nós vamos, aí ele pergunta, vamos calcular, então, o volume desse manilha de esgoto. Vocês concordam que seria essa parte que eu pintei aqui, ó, de laranja, né? Seria uma diferença de volumes. O volume externo, que é o azul, menos o volume interno, que é o vermelho. Para a gente calcular o volume dessa manilha. Depois nós vamos fazer umas regras de 3 para calcular o valor que vai pagar, certo? Bom, então estamos nesse ponto aqui. Estamos nesse ponto. Vamos calcular o volume desse cano aí, dessa manilha, que é o volume do cilindro externo, que as medidas estão tudo em azul aqui, menos o volume interno, que era do cilindro inicial, o volume do cilindro interno. Vamos substituir, então. Bom, qual é a fórmula de volume de cilindro? Vamos lembrar que o cilindro é a área da base, que é um círculo, πr² vezes a altura. πr² vezes a altura. Do externo, que é o azul. Então, o π, ele falou para substituir o π por 3,1, mas eu não vou substituir ainda, tá? Vou colocar π, r². Quanto que é o r do externo? 1,2. 1,2 ao quadrado vezes a altura. A altura é 4. Põe 4 aqui.
certo? Menos agora o volume do cilindro interno, que é o vermelho. Π, também R ao quadrado, aqui é 1 ao quadrado, porque o raio do vermelho é 1, vezes a altura. Bom, então, agora, você poderia pensar, eu vou substituir por 3,1 aqui, por 3,1 aqui, né? E multiplicar aqui, depois fazer a diferença. Veja, tudo bem, daria certo. Mas, nesse ponto, como a gente tem uma diferença aqui de produtos e tem termos comuns, você ganha tempo se você colocar em evidência os fatores comuns. Por exemplo, π tem π aqui, tem π aqui, põe em evidência. Aqui tem 4 multiplicando, também coloca em evidência, certo? E o que sobra aqui dentro do parênteses? A divisão disso por isso. Sobrou apenas 1,2 ao quadrado, e aqui sobrou 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, certo? Agora eu vou substituir. Π. Não, antes de continuar, você vai falar, será que você entendeu essa passagem? Veja, para ver se está correto, quando você coloca em evidência, você pode testar aqui a inversa, que é a distributiva, para ver se volta na linha anterior. E a gente observa que isso vezes isso daqui e aqui daqui. Então, está correto essa fatoração. Bom, o π é 3,1. 3,1 vezes 4, aqui. 1,2 ao quadrado dá 1,44. 1,44 menos 1 dá 0,44. Ok? Então, aí, basta multiplicar esses três números, tá? Eu já multipliquei, que vai dar 5,456. 456 o quê? Metro cúbico. Achamos o volume dessa manilha. Muito bem. Mas o que está perguntando é qual o valor que vai cobrar, sendo que cada metro cúbico, vamos lá para uma regra de 3. 1 metro cúbico custa R$10. Então, 5,456 custará isso vezes 10. R$54,56. Alternativa D. Tá? Bom, gente, essa questão é uma questão bem interpretativa, tinha que ler com calma, tinha que perceber que o volume que a gente queria encontrar desse cano aí, dessa manilha, seria uma diferença de volumes, tá? Então, o volume externo menos volume interno. Teria que ter essa visão. Assim como também nos exercícios sobre área, que a gente fazia diferenças de área, né? Então, em geometria, para área de figuras planas e volumes, às vezes a gente tem que fazer essas diferenças ou somas, né? Para obter o que está pedindo o problema. Então, eles exigem muito isso, de ter essa visão, que a gente, para achar o volume desejado, a gente tem que fazer uma diferença de volumes, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.